10 minutos importantes. Ele simplesmente não escuta. Neia estalou com frustração e bateu a mão na mesa, quebrando mais uma das muitas que ela teve ao longo dos anos. Seus olhos estreitos se encheram de frustração enquanto ela olhava para o teto como se seu pai estivesse sobre ela, observando-a com diversão simpática. Claro que ele não escuta, Gottfried é um adolescente. Eles são péssimos ouvintes até que uma garota esteja dizendo a eles onde na floresta encontrá-la. Scanna tentou brincar, mas não adiantou, e Neia olhou para ela. Perdoe-me, amor, não estou com vontade de rir. Gottfried é poderoso, mas é muito meu filho, e como ouvi dizer, puxa muito ao pai biológico. Entre nós dois, ele poderia muito bem ter nascido permanentemente surdo a bons conselhos. Neia colocou a palma da mão no rosto e a puxou para baixo com aborrecimento e um suspiro áspero e pesado. Eu sei, desculpe, mas isso não é um choque para mim. Ele acredita ser invencível, e muitas vezes, ele parece estar certo. Um Godkin o colocou em você, afinal, ele teve o melhor treinamento do mundo, ele tem alguns dos melhores equipamentos do mundo. É difícil não ser arrogante quando você vence na maioria das vezes. Scanna se jogou em uma cadeira em frente à mesa quebrada no escritório ornamentado de Neia. Eu sei, estou orgulhosa dele, mas ele não vai para um torneio que vai acabar com garotas bonitas ansiosas por um rolar no feno. Ele vai enfrentar um inimigo que vai comê-lo até os ossos se ele for pego desprevenido. Neia franziu a testa enquanto se inclinava contra a parede, e então chutou uma cadeira na parede com frustração, quebrando-a em lascas e olhando para os restos dela como se a desafiasse a se remontar. Eu sei, não me lembres, Gianni e Mutriel também estão saindo, mas mesmo que não sejam tão fortes quanto ele, são mais cautelosas, mais sensatas. Ter suas bundas chutadas por seu irmãozinho, eventualmente, fará isso, eu acho, se você se encontrar sendo arremessada para o outro lado da sala pelo garoto cuja bunda você costumava limpar, é difícil ser arrogante. Scanna sorriu com leve diversão ao se lembrar da primeira vez que ele colocou suas irmãs no chão, suas expressões de descrença, como se o mundo delas tivesse virado de cabeça para baixo. Scanna se aproximou e colocou as mãos nos ombros da esposa. Neia encontrou seu único olho verde e ouviu atentamente, sabendo muito bem o quão séria sua esposa podia ser quando ficava assim. Você está indo direto ao ponto. Ele realmente não vê isso como uma ameaça real para si mesmo, porque nada nunca o ameaçou seriamente. Cossituzes este o tratam como um sobrinho, Sebas como um jovem cavalheiro. É só que, os mais adequados para lhe ensinar uma lição difícil, também são aqueles que ele sabe que nunca o matariam de verdade, a menos que seu avô ordenasse. Você precisa tornar isso real para Gottfried, ou ele nunca entrará em uma luta entendendo o que pode acontecer. Você está certa, você está absolutamente certa, então só há uma coisa a fazer, só há uma maneira de protegê-lo de ser muito parecido comigo, e tudo o que vem com isso. Neia disse suavemente. Então se inclinou para a frente e beijou sua esposa gentilmente nos lábios, antes de se mover ao redor dela e sair do escritório. Seja gentil e peça outra mesa e cadeira para mim, eu juro, preciso pedir isso em grandes quantidades. Você poderia simplesmente não descontar sua raiva em móveis. Scanna gritou atrás dela. Eu te aviso como foi. Neia conseguiu dar uma risada irônica enquanto seguia pelo corredor. Alguém busque meu filho. Mande-o para o campo de treinamento com o kit completo, agora. Neia latiu enquanto se colocava na mentalidade que precisava, em algum lugar, além de sua vista, alguém reconheceu a ordem e o som de pés correndo ecoando pela propriedade lhe disse que estava sendo executada com pressa. Traga Gianni e Mutriel também. E uma poção de cura. 2 delas. Neia exclamou e saiu. O sol estava alto no céu naquele dia, e o azul acima era perfeito. Sem uma única nuvem, uma brisa leve soprou contra o cabelo loiro palha agora mais longo de Neia e acariciou sua pele. Ela respirou fundo enquanto se dirigia para o círculo de treino reservado apenas para sua família, não muito longe, os 300 que compunham a elite de suas elites. Guerreiros e magos da maioria das raças do Império Feiticeiro estavam ocupados com sua própria prática, apesar de seu humor sombrio. O orgulho cresceu em seu peito e enquanto esperava por seu filho, ela os observava. Suor e sangue estavam espessos no ar, e os curandeiros estavam de prontidão para restaurar ossos quebrados e carne quebrada.
para que os 300 pudessem fazer uma sessão completa de treinamento de 6 horas, o melhor dos melhores. Ela disse orgulhosamente, baixinho, e observou um minotauro vestido de preto voando pelo ar enquanto um elfo jogava. Previsivelmente, o minotauro de seus números estava em seus cascos e retornou à briga. Pressionando o elfo para trás, ela olhou para longe e em direção à sua mansão, esperando atentamente que Godfried se juntasse a ela. Gradualmente, seu povo começou a notá-la e a se mover em sua direção com a visão curiosa de sua fundadora parada sozinha em um círculo. A curiosidade deles se transformou em compreensão quando o alto e moreno Godfried emergiu pela porta da mansão em traje completo e se juntou. A mãe no círculo. Mãe! Godfried disse formalmente, e fez uma reverência para ela enquanto tomava posição. Para seu choque, sua mãe sorriu fracamente para ele. Eu te amo, meu garoto. Mãe, eu? Godfried franziu a testa, eu sei disso. Não. Neia disse suavemente e balançou a cabeça. Você não entende o que significa para mim, o quão especial você é. Eu vivi quase toda a minha vida antes de você, pensando que eu nunca teria um filho, ou pensando que eu não merecia um. No dia em que eu tive você, um pedaço da minha alma que eu não sabia que estava quebrado, tornou-se inteiro, e em toda a sua vida. Desde seu primeiro lamento estridente, até este exato momento, eu nunca fui nada além de orgulhosa de você. Mãe! Godfried tentou falar, mas parou quando a escuridão começou a afastar o azul que ele amava nos olhos do terror. Mas, você foi forte demais, por muito tempo. Você nunca teve que entender verdadeiramente sua própria vulnerabilidade à morte, entender o quão rápido tudo que você conhece pode desabar ao seu redor. Eu morri uma vez, lembra? Eu fui torturada, lembra? Eu falhei, lembra? Ela martelou as palavras, e Godfried começou a se mexer desconfortavelmente, sentindo como se tivesse 5 anos novamente e tivesse sido pego roubando uma guloseima. Se você for lá como está agora, independentemente da sua grande força, você será desleixado se encontrar uma ameaça real, e você ou alguém que você ama perecerá. E deixe-me dizer a você, meu garoto, eu aprendi a viver com esse tipo de fracasso, mas eu nunca superei isso. Neia disse e cruzou o braço na frente dela. Gianni e Mutriel estavam caindo do lado de fora do círculo atrás de Godfried, e embora ela não pudesse ver atrás dela, Neia podia sentir a presença de seus 300, ansiosos para assistir à luta entre mãe e filho, e cada vez mais perplexos com o que estava acontecendo. Godfried aceitou a bronca graciosamente, mas olhou para ela com algum desafio adolescente. Então eu não vou perder. Ganhe, e o que eu protejo está seguro. Desvie, e eu não serei cortado. Mate, e eu não serei morto. Ele retrucou enquanto orgulhosamente recitava as lições que Cocytus havia martelado em sua cabeça. Sim. Neia assentiu para ele, mas se você for tão convencido quanto é, e enfrentar alguém forte o suficiente, você falhará em todas essas 3 coisas, então você terá sorte se viver para se arrepender, e morrerá se não. Godfried fechou a boca, e Neia respirou fundo. Eu tentei te dizer tantas vezes, mas não consegui ver nada disso penetrar. Não é real para você, então? Eu vou tornar real, só por favor, saiba, isso me machuca, muito mais do que machucará você. Agora prepare-se para lutar. Como você disser, mãe. Godfried respondeu e assumiu sua posição. Mutriel, diga. Neia disse suavemente. De onde estava? Yania podia dizer que seu irmãozinho não estava levando isso a sério. Ele estava relaxado, como se fosse apenas mais uma luta de sparring. Outra luta entre muitas outras, poderia doer, mas era só isso. Mas quando ela olhou para sua mãe, ela pôde ver que as coisas seriam bem diferentes. Neia não tinha assumido uma posição de combate. Se ela estava armada, não era evidente, ela simplesmente esperou. Comece. Mutriel proferiu, e Godfried ativou suas artes marciais para atacar sua mãe com sua espada desembainhada. Ele chegou na metade do caminho, antes do acidente. Neia invocou a aura do pai imediatamente, derrubando o filho em um joelho. Ele cerrou os dentes e tentou se mover. Ele tremeu, mas não fez nenhum progresso. Neia ficou do mesmo jeito que estava. Olhe para mim, Godfried. Longe da fome de batalha, sua voz era terna, amorosa, como quando ela lhe contava histórias quando criança. Ele conseguiu levantar o rosto, bem a tempo de ver o primeiro pedaço de carne se soltar do ombro da mãe.
queimar até virar cinzas e flutuar para longe. Tentei enfiar em você o que significa ser imprudente, ver como é a morte, como é a aparência de uma pessoa moribunda, o que significa ser impotente diante da própria derrota. Nada disso afundou, mas ver é muito mais poderoso do que ouvir. Outra tira foi arrancada dela, dessa vez da bochecha. O que você está fazendo? Gottfried gritou em pânico repentino ao ver a carne desaparecer e o sangue começar a escorrer. O que eu tenho que fazer? Você não vai ouvir, você não vai acreditar. Só há duas maneiras de fazer isso passar pela sua cabeça dura, meu filho. A primeira opção era colocá-lo à beira da morte. A segunda é deixá-lo indefeso enquanto alguém que você ama está sofrendo. Então, aqui estamos. Neia proferiu com uma careta quando outra tira se desprendeu de trás dela e flutuou para longe enquanto a pressão aumentava sobre seu filho. Você é louca? Ele gritou para ela de sua posição trêmula sobre os joelhos. Talvez. Neia respondeu calmamente enquanto a carne sob o peito de sua armadura voava para longe como cinzas na brisa de verão. Mas você não é forte o suficiente para me impedir, é? Ela aumentou a pressão sobre ele, forçando-o a descer ainda mais forte. Sente essa frustração, essa raiva? A fúria da sua própria impotência quando você precisava vencer e não consegue? Você é forte, meu filho, mas não é o mais forte. Existem outros lá fora, alguns que você pode encontrar, que podem derrotá-lo. É um mundo grande, e até mesmo seu avô, Deus que ele é cauteloso com o desconhecido. Sua falta de cautela matará pessoas mais rápido do que sua espada jamais poderia. Neia gritou quando parte de seu joelho se soltou, e ela caiu no chão com um baque audível. Estou usando uma boa parte do que sou capaz para mantê-lo preso, então imagino que tenho talvez 10 minutos de vida, antes que isso destrua algo importante. Neia disse, e se aproximou dele. Mãe, pare. Pare. Gottfried rosnou enquanto tentava se arrastar na terra. Seus olhos se arregalaram de horror quando viu sangue pingando sobre suas roupas e carne na terra. A pressão aumentou novamente, seu peito arfava violentamente enquanto ele tentava puxar o ar, o suor escorria de seu rosto e caía na terra. Arrogância mata, excesso de confiança mata, você se acha imbatível, mas ao trapacear eu posso te matar sem te tocar, e você estará enfrentando aqueles que usarão todos os truques sujos que puderem, para matar você, suas irmãs e todos que você lidera. Eu não vou deixar isso acontecer. Neia gritou. Você vai aprender essa lição, ou verá o fim dela quando eu parar de respirar. Eu não vou deixar você acabar como eu. Neia exclamou com um lamento desolado para seu teimoso filho mais velho. Aprenda essa lição, ou perca tudo e nunca se recupere. Ela aumentou a pressão novamente, ele se tornou tão forte agora, eu posso ter superestimado aqueles 10 minutos. Neia pensou enquanto a maior parte de seu rosto se desfazia. A dor atormentava seu corpo e ordenava que ela parasse. Alguém pegue ela. Bata nela, nocauteie-a. Ela enlouqueceu. Gottfried gritou, ou tentou, mas saiu fraco, como se ele fosse o único morrendo, pois não conseguiu respirar o suficiente para dar um grito adequado. É isso que significa lutar tolamente, certo de sua própria vontade incontrolável e habilidade imbatível, e ainda assim, por tudo isso, estou a apenas alguns centímetros de distância. E você nem consegue me salvar. Neia sussurrou, e mais carne foi arrancada de suas roupas, e então a aura foi cortada, e Neia caiu para frente, de cara no chão. Gottfried correu para agarrá-la e puxou-a para seus braços, virando-a, mãe. Mãe! Ele gritou e sacudiu sua forma inconsciente, seu rosto estava uma bagunça arruinada, uma orelha havia sumido, sangue escorria por suas pernas por baixo de suas roupas, enviando pavor sobre o que mais foi arrancado antes que ela caísse, curandeiro. Poção, alguma coisa. Ele gritou enquanto Ziania e Mutriu começaram a tentar remover sua armadura para inspecionar seus ferimentos. Gottfried, olhe para o outro lado. Mutriel latiu para seu irmão mais novo. Nenhum de vocês tem mana sobrando? Ziania gritou para os 300 horrorizados, apenas para receber cabeças balançando e gritos para alguém correr para pegar uma poção. O quê? Gottfried gritou para sua irmã mais velha. A irmã Minotaura jogou a armadura de sua mãe para o lado. Oh meu Deus! Ela sussurrou enquanto olhava para a camisa encharcada de sangue por baixo. O corpo de Neia caiu quase sem vida, e sua memória voltou da maneira como Devor massacrou sua mãe. A carne arrancada,
deixando marcas e ossos expostos enquanto ela era descarnada. Suas mãos grossas e marrons tremiam enquanto Ziane arrancava as botas e alcançava freneticamente sua bolsa rezando para que houvesse uma poção. Mãe! O que diabos você estava pensando? Ela lamentou enquanto tentava estancar o fluxo de sangue com algumas bandagens de emergência, e se amaldiçoou por não carregar uma poção por aí. Com o canto do olho, ela viu uma pessoa correndo em direção à mansão, e uma figura emergindo dela, aproximando-se casualmente em sua direção. Espere! Pelo amor de Deus, espere! Gottfried gritou para a bagunça arruinada que sangrava em seu colo enquanto suas irmãs freneticamente faziam o que podiam em tratamento de socorro imediato para comprar seus preciosos segundos para a ajuda chegar. À distância, ele ouviu os gritos, e seus ouvidos de Godkin captaram o som de pés correndo. Pegue! Uma voz gritou, e pelo canto do olho, ele viu uma poção voando pelo ar em direção aonde eles estavam reunidos. Yannia saltou e a agarrou no meio do voo. A rolha se abriu antes que ela atingisse o chão, ela girou e imediatamente a jogou sobre o corpo de sua mãe, que respirava com dificuldade. O efeito foi lento, mas mensurável. A carne começou a crescer novamente, e a pele a cobri-la, e o efeito começou a se espalhar, até que Neia respirou fundo e poderosamente, e seus olhos começaram a se abrir. Isso, porra! Doeu? Ela gemeu. Gottfried conseguiu dar um sorriso fraco antes de puxá-la para seus braços e começar a soluçar de alívio. Eu entendi, certo? Lição aprendida, mas pelo amor de Deus, por favor, nunca mais faça algo assim. Me ajude a levantar, por favor, isso é um pouco embaraçoso. Neia murmurou enquanto o suspiro uniforme de alívio veio dos observadores. Gottfried fez o que ela pediu, ajudando-a a se levantar, e abaixou a cabeça humildemente. Eu pensei que você estava acabada, que eu iria te perder. Neia olhou para o filho, e pegou o rosto dele com as duas mãos e o inclinou para olhar para o rosto dela. Gottfried, você nunca vai me perder, não importa o que aconteça, eu não fiz isso para morrer, eu fiz isso para que você não morresse. Chame isso de a última lição que eu posso te dar sobre o pesadelo que você vai enfrentar. Lembre-se do que eu te ensinei, e você vai voltar intacto. Você não terá que voltar da sua guerra do jeito que eu voltei da minha. Sua lição não será esquecida. Gottfried disse com os lábios quase imperceptíveis. Bom, agora vou voltar para dentro e aproveitar um pouco de paz e sossego antes que a notícia chegue à sua outra mãe sobre o que acabei de fazer aqui. Tenho certeza de que ela vai me dar uma bronca mais tarde, então é melhor eu relaxar enquanto posso, acho que mereço. Neia conseguiu dar um sorriso caprichoso enquanto abraçava seu filho, e foi abraçada por suas filhas, antes de voltarem para casa juntos, depois dos 10 minutos mais inesquecíveis de suas vidas.